Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Plantão Tira Dúvidas, a mais um episódio do nosso Plantão Tira Dúvidas. Esse é um espaço onde eu trago dúvidas, perguntas, questionamentos da minha audiência. Então, aqui nós vamos trazer clareza, informações relevantes, orientações, vamos tirar dúvidas, vamos orientar sobre questões ligadas à anatomia do yoga, questões ligadas ao corpo em movimento e às práticas psicofísicas do yoga, os asanas, os bandhas, pranayamas, as práticas meditativas. Então, cada semana um episódio novo. No episódio de hoje, nós vamos falar do aspecto equilíbrio nas práticas yogis. Mas essa pergunta, esse episódio tem uma qualidade especial, porque a gente não só vai falar de equilíbrio, mas de uma postura de equilíbrio que traz um desafio a mais para o corpo, tá? Então a pergunta de hoje é: como eu posso executar Natarajasana com segurança? Como eu posso me preparar para executar Natarajasana? Então, essa pergunta, uma aluna minha recebeu de uma aluna e eu quero compartilhar com vocês aqui a resposta e mostrando aspectos que eu acho que são importantes para vocês saberem. Bom, essa aluna, eu vou contextualizar um pouquinho, eu vou contar a história, né, que está por trás desse episódio de hoje. Então, essa minha aluna é uma instrutora de yoga e ela tem uma aluna que ela tem desafios em posturas de equilíbrio. Então, esse já é um primeiro ponto. Ela já me trouxe essa informação. Olha, Germana, ela já tem dificuldades em posturas de equilíbrio. Então, isso é algo que a gente trabalha com ela. E ela chegou falando que tinha visto, olha que curioso, que tinha visto uma postura no Instagram e que queria muito aprender a fazer essa postura, que era Natarajasana, né? Ou a postura da dança. E aí, claro, Natarajasana está dentro da categoria equilíbrio, mas ela nos traz alguns desafios. E quando essa aluna me trouxe, ela falou assim: Germana, eu já vejo que é difícil para ela fazer algumas posturas de equilíbrio. Então, equilíbrio já é um tema que a gente trabalha dentro do atendimento, né? Então, essa pessoa é atendida individualmente, é um atendimento de yoga personal, né? Personalizado, então são atendimentos individuais, o que é muito bacana porque ela tem aí um tempo, né, e um espaço favoráveis para tratar bem focado questões individuais dessa aluna. Mas vamos lá, Natarajasana, né? Então eu quero agora trazer para você quais são os desafios dessa postura. E claro, aí nessa história, nesse contexto, tem um elemento que a gente não pode desconsiderar, né? A aluna, a pessoa que vê a postura, né, de yoga e na internet, nas redes sociais, no Instagram, né, as posturas instagramáveis que fazem, né, performance. E, claro, a gente vê que Natarajasana eu acho que ela e as invertidas são aí a grande maioria das posturas que as pessoas postam nos seus Instagrams, né mesmo? Então, isso de fato desperta o desejo, a vontade do aluno, independente do nível que ele esteja, independente dos desafios que ele enfrente, desperta muito o desejo dele. E eu lembro até de uma outra aluna que falou assim: nossa, Germana, eu já recebi alunos chegando para aula de yoga trazendo foto de uma invertida e me perguntando: eu vou conseguir fazer essa postura? Ou eu quero fazer essa postura? Nada contra o desejo do aluno, tá, gente? Mas a gente precisa trabalhar a perspectiva de que esse é um processo. A gente precisa vivenciar o processo. E a gente sabe que nos dias atuais, essa ideia de processo, de construção, de tempo, é muito desafiador, né? A maioria das pessoas, no contexto da sociedade contemporânea que a gente vive, as pessoas estão falando muito do rápido,
do fácil, do imediato, do pronto, do não ter tempo, de não ter paciência para esperar. Então, esse é um elemento que a gente vai lidar, isso é inquestionável. Precisamos cultivar nos nossos alunos o resgate a essa ideia de processo de construção, porque isso é vida real, é assim que o corpo funciona e a gente não pode fugir dessa dinâmica. Então vamos lá, vamos começar aí com a ideia de que precisamos construir um processo com essa aluna, porque essa aluna tem um histórico de desafio numa postura de equilíbrio. Então aqui tá o que o corpo dela oferece. E aqui está o desejo dela. Eu vi no Instagram, achei linda essa postura e eu queria muito fazer, né? Então tá lá, aqui está o corpo com dificuldade de equilíbrio e aqui está na Natarajasana, uma postura de equilíbrio, mas que também traz outros desafios para a sua execução. Então, vamos lá? Agora o convite que eu quero te fazer, nós vamos analisar essa postura, vamos ver os principais desafios que ela nos traz e vamos em seguida compartilhar aqui a resposta que eu dei para essa minha aluna. E vai ficar muito mais claro para você que está me assistindo depois de tudo que a gente viu em relação aos desafios da postura. Vamos lá? Então, aqui está, Natarajasana, né? Temos o nosso esqueleto aí na postura e temos essa praticante executando a postura. Então, vamos olhar aí quais os detalhes, quais os aspectos que são interessantes para nós. Dei uma pausa aqui para a gente olhar melhor essa postura. Bom, primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você. Quando a gente olha para essa postura, de cara, qual é a primeira informação que a gente tem sobre ela? É uma postura de equilíbrio. Por quê? Porque ela mexe com os nossos apoios. Quais são os nossos apoios com o chão quando a gente está na posição de pé? Os nossos pés. E aí eu trago para você um princípio da biomecânica, né? A nossa base de sustentação, nosso apoio, nosso contato com o chão. Quanto maior essa base, maior o nosso equilíbrio. Quanto menor essa base, menor o nosso equilíbrio. Ou, traduzindo em outras palavras, mais desafiador para mim, para o meu corpo, para o meu sistema, me manter em equilíbrio. Então, quando eu vejo uma postura que tira um dos pés do chão, eu já sei que essa postura está na categoria das posturas de equilíbrio. Ela vai me provocar, né? Provocar num bom sentido. Ela vai trazer um desafio para mim, que é retirar uma parte do meu apoio, retirar uma parte da minha base de sustentação e eu vou ter que me manter, apesar dessa redução, eu vou ter que manter o meu equilíbrio. Então, olhando para a Natarajasana, a primeira informação que nós vemos é um pé saiu do chão. Logo, uma postura de equilíbrio, uma postura desafiadora para eu me sustentar nessa posição. Então, vamos lembrar do caso, né, que eu trouxe hoje da aluna lá, da minha aluna. Qualquer postura de equilíbrio já é desafiadora para ela. Então, vamos ficar com essa primeira informação. Vamos ficar aqui com essa informação de pano de fundo e a gente vai trazendo essa análise aqui dentro de Natarajasana. Qual é um outro aspecto que a gente observa nessa postura? Depois que vimos que ela é de equilíbrio, o que é que ela nos pede? O que é que o nosso corpo precisa fazer? Essa perna que sai do chão, ela vai se conectar com o braço, né? Então, o braço desse mesmo lado vai sustentar o pé. Então, o que é que eu faço com a perna? Eu levo essa perna em extensão. Uma perna ficou no chão, dando conta do meu equilíbrio, dando conta ali de ser a minha base de sustentação. Isso a gente já viu. Agora, a perna que saiu, para onde ela vai? Ela vai para o alto. E ela vai ser sustentada, ela vai se encontrar com a minha mão do braço do mesmo lado. Então, para a mão encontrar o pé, algo precisa acontecer.
no meu centro. Então, eu tenho aí uma extensão do quadril, eu levo a perna para trás e eu tenho também um movimento de extensão da minha coluna, né? Minha coluna também se arqueia, né? E aí a gente vai precisar olhar para essa relação perna, bacia e coluna. Eu sempre falo para os meus alunos que o primeiro passo é a gente encontrar o desafio do asana para o nosso aluno. E aqui a gente já está vendo o desafio. O desafio é se manter com essa base de sustentação diminuída e conseguir chegar nesse encontro entre o pé e a mão do mesmo lado. Então, vamos lá, vamos seguir analisando essa postura. Então, ela entrou e saiu da postura. Agora, nós vemos aqui glúteo máximo, quadríceps, né? Eles estão trabalhando. A gente tem aí uma extensão do quadril. Então, olha aí o quanto ele precisa estender. Mas quando ele faz isso, o que é que acontece com esses músculos da parte de trás da coxa, né? Que a gente chama do grupo dos isquiotibiais. Eles mantêm ali um alongamento, né? Ao mesmo tempo que está assim, nessa perna que ele está sendo sustentada, ela está sendo alongada, porque o tronco foi à frente. E quando o tronco foi à frente, a pelve também se inclinou para frente. E o isquio subiu. Eles não são isquiotibiais, eles não se fixam nessas superfícies ósseas. Então, quando eu mudo a distância entre isquio e tíbia, eu vou promover um alongamento. Então, a gente está vendo aqui um alongamento desses músculos isquiotibiais. E temos aí uma extensão, né, do quadril, e o reto femoral também está sendo alongado. Mas olha essa imagem aqui, essa imagem que eu particularmente acho muito linda e ela nos dá várias informações. Nessa postura, nós temos aí também um alongamento dos flexores do quadril. É muito fácil entender. Flexores e extensores, eles propõem movimentos opostos. Um flexiona, o outro estende. E quando o meu aluno leva a perna para trás, o que está acontecendo na articulação do quadril? Uma extensão. E aí todos os flexores vão ser alongados. Então, ilio-psoas e reto femoral vão estar aí numa situação de alongamento. Olha o quanto a gente precisa dessa boa liberação de ilio-psoas para fazer esse movimento. E olha a ativação dos eretores da coluna. Trapézio também está ali trabalhando, deltóide, para manter o outro braço que está suspenso no espaço. E agora vamos olhar para os maiores desafios que os nossos alunos podem apresentar, né? Então, aqueles casos de hiperlordose, o bumbum muito para trás, que está associado também a um encurtamento de flexores do quadril, a um encurtamento de ilio-psoas. Então, olha aí, uma hiperlordose, um encurtamento, o que é que faz na nossa coluna? Ela puxa a lombar e isso gera sobrecarga. Qual é uma solução? Começar progressivamente esse treino de preparar essa musculatura. Então, antes de descer o tronco à frente, antes de levar o joelho lá para trás, o que é muito comum na Tarajasana, a gente pode ir preparando esse caminho. Lembra que eu falei do início do nosso bate-papo, da ideia de processo? Construindo esse processo. Então, o joelho pode começar voltado para o chão. E aí a mão que está no ar, ela não está voltada para frente, ela está voltada para o teto, como essa imagem nos mostra. E a partir daí ele vai construindo essa liberação, tá? E aí a gente vê aí todo um trabalho também de preparação entre a pelve e a coluna. Uma outra situação aqui que a gente vai ver que é muito comum, os encurtamentos dos isquiotibiais, encurtamento desses músculos
da parte de trás da coxa. É uma situação muito comum e que traz um desafio especial para os alunos que vão executar na Tarajássana. Então, nós temos aí isquiotibiais encurtados. Dentro da anatomia vivencial, a gente tem uma série de preparatórios somáticos que a gente ensina aos nossos alunos para liberar não só isquiotibiais, mas toda essa cadeia posterior. E uma solução no início é flexionar um pouquinho esse joelho, diminuir a liberação, diminuir a demanda que vai acontecer em relação aos isquiotibiais. E um terceiro problema, né, que é aí exatamente o encurtamento dos flexores do quadril. Então, eles estão em extensão quando eles executam essa postura. Então, a gente tem aí reto femoral e ilho-psoas, né? E a gente pode usar uma faixa, é uma solução que ele traz aqui, para tentar diminuir essa demanda. Dentro da anatomia vivencial, nós também, dentro dos nossos preparatórios somáticos, nós temos alguns movimentos muito potentes, muito poderosos para liberar essa mobilidade do quadril e da coxa femoral. Agora eu vou parar o compartilhamento porque eu quero voltar com você à análise dessa aluna que chega com esse desejo de executar na Tarajássana, mas que tem um desafio em se manter em equilíbrio. Bom, então o que a gente observa, né, nesse contexto aqui, depois que olhamos essas imagens? Na Tarajássana é uma postura de equilíbrio, então de cara a gente já vai lidar aí com essa provocação da nossa manutenção do equilíbrio, a gente já vai estimular o nosso sistema a se manter estável, equilibrado, mesmo, né, no corpo, no espaço, mesmo com essa relação com a força da gravidade. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente leva a perna lá para trás, que a gente leva aquela perna em extensão, a gente vai oferecer um alongamento para os flexores do quadril. Isso pode ser muito desafiador para muitas pessoas. Então, só para dar um exemplo para vocês, situações de flexão do quadril. Estar sentado numa cadeira. Então, todas as horas que a gente passa sentado em frente aos computadores, sentado no sofá assistindo televisão, sentado à mesa, tudo isso a gente está fechando a articulação do quadril. E se a gente passa muito tempo nesse padrão flexor, pode ser desafiador para o nosso sistema, para o nosso corpo, levar essa perna para trás. Então, na Tarajássana, sim, nos pede uma abertura dos flexores do quadril da perna que está suspensa. Ela também nos pede uma liberação dos músculos isquiotibiais, que estão lá na parte de trás da perna, que tem a ver com a flexão do joelho e com a extensão do quadril. Então, a gente tem aí esses desafios nessa postura, tá? E um outro aspecto é que a nossa coluna, ela se abre, o tronco se abre. E esse braço que vai para trás pegar o pé da perna que está suspensa, essa perna, ela vai também levar, que esse encontro da mão com o pé, ela vai levar essa abertura peitoral, né? E a nossa coluna vai fazer um C, tá? Vai se abrir e eu levo a mão à frente se sustentando no espaço. E eu tenho aí atrás uma ativação dos extensores da minha coluna. Então, ao mesmo tempo que essa é uma postura que me pede equilíbrio, ela também me pede extensão de coluna e extensão do quadril em relação à perna que está suspensa no ar. E extensão do ombro, extensão do braço, quando eu levo esse braço lá para trás para sustentar o pé. Então, vamos pensar naquela aluna que já tem um desafio na postura de equilíbrio, né? Então, o que é que eu respondi para minha aluna? Primeira coisa, a gente precisa que ela experimente entrar na postura passo a passo. Como o exemplo que a gente viu no vídeo há pouco. Então, a gente vai regulando essa extensão da perna que está lá atrás, regulando essa abertura, porque esses desafios de abertura do peito e de extensão do quadril, eles vão dialogar com outro desafio que para ela é bem potente, é bem desafiador mesmo esse contexto,
de estar se equilibrando sobre uma perna só, sobre um pé só. Então, a gente trabalhou todo o planejamento com essa aluna, de que ela tinha, dentro dos nossos somáticos, ela trabalhar a liberação da coluna da sua aluna, o treino do equilíbrio, a liberação dos isquiotibiais, a liberação dos flexores do quadril e a liberação de braço, né? Então, a gente tem vários somáticos e a gente traçou um programa onde ela vai poder aplicar esses somáticos na sua aluna, já pensando nessas demandas. Eu quero uma coluna flexível, um quadril em extensão e que dialoga o tempo inteiro com o desafio de uma postura de equilíbrio, tá? Então, essa foi a resposta que eu dei para minha aluna e ela começou já a executar. E está muito lindo o processo, porque elas estão construindo a experiência do asana e construindo essa experiência, desfrutando de pequenas vitórias diárias, né? Seja com equilíbrio, seja com a liberação do quadril, seja com a liberação do ombro, seja com a liberação da coluna. Então, elas estão lá nesse processo de construção. Então, eu quero agradecer a você que esteve até agora, que assistiu todo esse conteúdo. E se você também quer ajudar os seus alunos com essa postura, use essas práticas, use essas reflexões que eu trouxe aqui e constrói com o teu aluno. Os nossos somáticos, os nossos preparatórios, nós apresentamos nos nossos treinamentos. Em breve eu vou estar aí divulgando uma nova turma e você também vai poder ter acesso a todo esse cardápio de preparatórios somáticos que nós utilizamos de forma muito bem sucedida com os nossos alunos e com os alunos dos nossos alunos. Então, gratidão imensa e a gente se encontra no próximo episódio do nosso Plantão Tira Dúvidas, na próxima quinta-feira. Até lá!